Thiago Silva mais perto do Fluminense? Bem, não vou dizer que ele está mais perto do Fluminense, mas vou dizer que ele está mais longe do Chelsea, né? Isso porque é uma informação publicada pelo The Athletic, o jornalista David Ornstein. Eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada na página Fluminense Stuff. Recomendo que você siga eles no Twitter, inclusive, porque eles fazem ali um compilado de informações muito bom, tá? David Ornstein, que é do The Athletic, falando: conforme explicado nas últimas semanas, existe a expectativa de que eles, no caso o Chelsea, contratem um atacante em janeiro ou no verão. No caso, no verão para eles é o meio do ano, né? E muito possivelmente um zagueiro também, já que Thiago Silva não deve ser mantido. Aconteceu ontem, inclusive, uma questão, né, que foi publicado sobre o Thiago Silva, uma confusão que foi repercutida lá na Europa, para um jogo do Chelsea, né? E aqui, ó, tá aqui na tela, na matéria, segundo a matéria aqui que eu tô lendo, né, no GE. Globo, mas ela foi publicada no jornal The Guardian, diz que Thiago Silva não é escolhido capitão no Chelsea e abala o vestiário. Aí fala: jogadores do elenco consideram desrespeito do técnico Maurício Pochettino com o brasileiro, segundo o jornal The Guardian. O treinador garante que não ter problemas com o defensor. Qual que é a parada? Não foi que o Thiago Silva arrumou confusão, foi que era para ele ser o capitão, né, a questão de terceiro capitão, e o Pochettino preferiu escolher outro jogador que não o brasileiro, né? Que não é o... Aqui, ó, tá até aqui falando na matéria. Não é o capitão oficial, é do Reece James, e depois do Ben Chilwell, e aí, como os dois estão lesionados, seria Thiago Silva, mas ainda assim ele foi pro Gallagher, né? De 23 anos. Enfim, isso está dando uma confusão ali. O clima pro Thiago Silva não é bom no Chelsea, a verdade é essa. E aí a gente fica naquela. O Thiago Silva... Eu sei que tem dois tipos de torcedores do Fluminense, tá? De certa forma eu tô nos dois, mas eu me enquadro ali nos dois, mas em um deles um pouco mais. Descubra. Existe o tipo de torcedor que tá revoltado com o Thiago Silva porque ele ficou dando pistas, ficou falando, não nega nada e etc. E tá pra voltar a, sei lá, mais de 4 anos. Não vou dizer 4 anos, mas se fala da volta do Thiago Silva ali pelo menos desde 2020, né? Um pouco mais agudo, de maneira um pouco mais aguda, e nessa temporada, de fato, foi muito mal conduzida essa situação toda do Thiago Silva, a ponto dele dar uma entrevista meio João sem braço ali na reta, depois que ele renovou com o Chelsea, falando: mas eu nunca falei que voltaria, enfim. E tem o outro lado da torcida, que é a galera que fala bem assim: cara, o Thiago Silva é um zagueiro de nível mundial, o cara é titular do Chelsea, o cara foi campeão da Champions, o cara, mesmo estando com 39 anos, ele é um cara que voa, tem muita qualidade, vai voar no futebol brasileiro e tal. Tem que trazer ele de volta. Por que eu falei que eu tô nos dois? Porque eu concordo com a galera que tá no ranço, eu, de certa forma, também tenho ranço, mas por outro lado, meu amigo, a hora que ele pegar a camisa do Fluminense, vestir, botar ali o chapeuzinho, o bonezinho da Unimed e tiver apresentado e entrar em campo, é óbvio que a opinião muda, né? Uma coisa é o que o jogador fez, se ele vai ser ídolo ou não. Eu até vi, inclusive, um comentário sobre isso no Twitter, que o Thiago Silva perdeu a data. O trem de ídolo, de se tornar ídolo, passou. Ou ele pode pegar um trem do grande jogador no Fluminense. O trem de ídolo era voltar e ser campeão da Libertadores em 2023. O trem de ídolo quem pegou foi o Marcelo e alguns outros jogadores. Quem remaneja o tamanho de ídolo no Fluminense é o 2023. O 2024 pode até ser, pô. Pode ser que ganhe outra Libertadores, mas não é o mesmo trem. Ele vai pegar o Parador, pra quem usa bastante o trem no Rio. Vai pegar o Parador, é mais trabalhoso e é mais diferente. Então, nesse caso, uma coisa é o nível que o Thiago Silva tem de futebol. Isso sobra no Brasil. Outra coisa é o relacionamento dele com a torcida do Fluminense naquilo que, não só no que tange ao futebol, mas no macro, entendeu? Enfim, vamos rodar a vinheta e a gente falar dos outros assuntos. Só para me apresentar, né? Eu sou Gabriel Amaral, vai que você tá chegando aqui pela primeira vez, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Aqui embaixo tem um botãozinho de like e um botãozinho de se inscrever
ok? Você ajuda bastante a gente se inscrevendo aqui no canal. Estamos passando de 220 mil inscritos no Raiz Tricolor. Estamos aí com uma quantidade muito legal, mas que falta você aí se inscrever. Todo dia a gente ganha alguns inscritos. Eu sempre penso que tem muita gente ainda que não conhece o Raiz Tricolor, se informa pelo Fluminense de uma maneira muito ruim aí pela rede social, sem saber notícia e tal, e poderia estar consumindo um conteúdo legal. Então se inscreva aqui no Raiz Tricolor, estamos quase com 221 mil inscritos, beleza? Deixa o like também que é importante. Vamos lá, cara, a gente vai falar agora sobre Bruno Gomes, jogador da equipe do Coritiba, jogador revelado pelo Vasco, e que ontem eu acabei não abordando tanto isso aqui no Raiz Tricolor, porque eu queria a confirmação da notícia. O Felipe Barros, que é um jornalista, tem um canal aqui no YouTube chamado FBTV, que ele produz vídeos ali de compilados de jogadores, analisa os jogadores, ele deu uma informação de que o Bruno Gomes estava muito próximo do Fluminense, enfim, o Fluminense, a tendência era ele dele fechar com o Fluminense, em relação ao Corinthians ali, que era o outro time que estava na briga, né, na teoria, pelo Bruno Gomes, era o time que ia fechar e etc, enfim, foi divulgado pelo menos dessa maneira. Eu até vi lá o tweet dele e tal. E aí, só que o que acabou acontecendo? Pouco depois, a gente tinha uma live pelo Jornada 1902, vai lá e se inscreve, por sinal, hoje, a partir das 7 horas, a gente tem live com o Luiz Felipe Freitas, narrador da Cazé TV. E aí, eu falei, cara, vou esperar e tal, né? Porque a gente tinha live logo depois. E aí o Lessa trouxe a informação no WhatsApp, 6 e pouquinho, ele falou, cara, falei com uma fonte e a fonte negou que o Bruno Gomes vai fechar com o Fluminense. Quando a gente começou a live, ele virou enfim, eu fiz ali o preâmbulo, né, dessa parte que ele tinha contado pra gente. E ele falou que tinha falado com outra fonte também, essa outra fonte também negou. Então as duas fontes tinham negado esse acerto do Bruno Gomes. Pouco depois, mais ou menos no mesmo horário ali, o Saudações Tricolores, o Pedro lá do Saudações Tricolores, tinha negado também, falou que não tinha negociação. E hoje, um pouquinho mais cedo aqui, da gente fazer a live lá na hora do almoço, mas 11 e pouquinho da manhã, o Marcelo Neves também postou falando que o Fluminense não tinha negociação com o Bruno Gomes, do Coritiba. O jogador chegou a ser oferecido ao Fluminense, mas as conversas acabaram não avançando. Então, assim, dá pra gente chegar à conclusão com, né, enfim, respeitando a informação do Felipe, mas com a negativa, e aí vou falar até pela proximidade que eu tenho, tanto do Marcelo Neves, mas principalmente do Vitor Lessa também, dá pra gente imaginar que neste momento não há nenhuma negociação entre o Bruno Gomes do Coritiba e o Fluminense. Não quer dizer que não possa vir a ter, mas não é o cenário atual. Então o Bruno Gomes não é esse volante. O volante que a gente tem noção que o Fluminense tem interesse e poderia estar ali numa negociação é o Christian, do Atlético Paranaense. Esse o Corinthians também tem interesse e tal, mas em relação ao Fluminense e ao Christian, a gente não viu nada mais do que a notícia da Nadia Mawad em relação ao Fluminense ter um interesse, o Diniz gostar e já ter até conversado com ele. Vamos ficar na guarda. Por último, a gente tem fotos do treinamento do Fluminense lá na Arábia Saudita para mostrar. Vou botar aí na tela. A primeira questão dessas fotos, na verdade, é a gente tentar descobrir por quê. O Fluminense lançou, né? Você tá sabendo, o Fluminense lançou os novos uniformes de treino, né? Falei disso no vídeo aqui um pouquinho mais cedo, principalmente ali. O Fluminense fez esse lançamento, principalmente por causa das regras da FIFA de patrocínios nas camisas. E aí ficou a dúvida de um monte de gente falando que esse uniforme era laranja. O uniforme da comissão técnica que eu achei espetacular. Me parece óbvio que esse uniforme é vermelho, né? Vocês vão esclarecer aí embaixo nos comentários, mas me parece óbvio que esse uniforme é vermelho, assim. Inclusive, esse uniforme me lembrou muito o uniforme, quer dizer, sem os detalhes na frente, né? Mas a questão das cores, a camisa da Bélgica na Copa de 2018, né? A questão, é óbvio, o vermelho aí tá mais forte ainda, mas o vermelho, a questão de um detalhe amarelo ali e tal, algumas camisas da Espanha também, mas enfim, me parece ser óbvio que é um uniforme vermelho com o detalhe ali do escudo em amarelo. O uniforme verde, que é esse aí agora que eu vou botar na tela as fotos, né, do treinamento do Fluminense, né? A gente vai vendo aí
diretamente do Flick, o fotógrafo. Não botaram aqui quem é o fotógrafo, né? Desse daí, mas viajaram 2 fotógrafos do Fluminense, o Lucas Merson e o Marcelo Gonçalves. As fotos do Fluminense, ó, a camisa verde, né, que é essa camisa que eles estão usando por baixo dos coletes. Deixa eu ver a hora que pegar algum jogador aqui que esteja com a camisa mais aparente. Aqui acho que essa do Nino é boa. Essa camisa verde lembra bastante, inclusive, uma camisa, que até aqui eu tenho essa camisa, a da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022, ó. Eu tenho essa camisa que lembra, não lembra? Bastante, ó. Camisa verde, um detalhe, só óbvio, não é igual, né? Se fosse igual era plágio, né? Mas enfim, lembrou um pouco e acho maneiro, né? Estreou o uniforme lembrando um pouco a camisa do Fluminense. Agora é interessante o Marcão, né? O Marcão da emagrecida. Nessa foto não tá ajudando muito, não. O Marcão da emagrecida boa, aí ele assume o time, dá uma engordada. Aí emagrece bem quando tá no. Por isso que ele não deve querer ser treinador, né? Mas enfim, o Fluminense treinou hoje no estádio, no campo anexo ao estádio onde ele vai jogar, né? O estádio Rei Abdullah, a joia do rei, né? O nome do estádio. Amanhã tem jogo, esse estádio aí, ó. Amanhã tem jogo nesse estádio aí, tá? O jogo do Al Ittihad contra o Al Ahly, que é de onde sai o adversário do Fluminense. Esse jogo é às 3 da tarde. Às 11h30 da manhã tem um jogo num outro estádio, o estádio Prince Abdullah Al Faisal, que é, se eu não estou enganado, é como se fosse um engenhão pra gente aqui. Tem o Maracanã e tem o engenhão. É o León do México e o Arrowhead do Japão. Pra gente fechar, agora sim, cara, o Renato Augusto anunciou a sua aposentadoria. Não, né? Caraca, saiu natural essa aposentadoria, tá? Mas o Renato Augusto anunciou a sua vinda pro Fluminense. Sua aposentadoria do Corinthians, né? Quase como se fosse isso, cara. Porque os comentários, as fotos, etc., eu achei até engraçado nesse ponto, assim, como que deu a entender ali que era uma aposentadoria. Eu não vou botar com a música, porque a música tem direitos autorais, tá? Mas dá pra gente ir vendo aqui na tela que o Renato Augusto anunciando nessa... Tirei a música. Essa despedida, né, do Corinthians. Ele que, pô, tem um número absurdo de jogos pela equipe paulista. É um cara que tem moral pra caramba. Fala aqui, né, com lágrimas nos olhos, me despeço de vocês. Que sabia que esse dia chegaria e tal. Enfim, é um cara... fui pesquisar um pouquinho sobre o Renato Augusto pra fazer o raio-x, né? Óbvio, a gente já conhece muito da carreira dele e tal. Mas começando a pesquisar... Cara, é bizarro o quanto o Renato Augusto joga de tempo no Corinthians, pô. Ele basicamente joga no Corinthians, aí sai China, Corinthians, aí sai Corinthians. É muito tempo de Corinthians, é muito absurdo. Eu acho que ele tem a noção, eu acho que eu tinha falado ali errado no início, sobre a aposentadoria. Ele tem, acho que a noção de que precisava ter botado gol contra o Fluminense, né, Renato Augusto? Isso aí não tinha necessidade. Mas acho que ele precisava, ele acho que já tinha um entendimento também de que, mais que ele não esteja se aposentando, ele saindo pro Fluminense, ele não volta mais pro Corinthians até o final da carreira, né? Então encarou um pouco isso também, essa despedida, como uma despedida de fato da equipe do Corinthians. Olha, eu tô falando aqui, tô esperando o vídeo acabar pra encerrar e não para de ter golaço, jogadaça dele. Meu amigo, a gente tá contratando um jogadoraço. A verdade é essa. Fisicamente, não sei o quê. O cara tem 40 e poucos jogos nessa temporada. O cara joga, tem média de atuação boa e machuca num nível muito menor do que outros jogadores. Vai dar certo? Não sei, cara. O Jorge deu errado, o David Duarte também deu errado. Um tinha histórico de lesão, o outro não tinha. O David Duarte não tinha. Então, né, a gente nunca tem a certeza do que pode dar certo, do que pode dar errado, mas o fato é que o Renato Augusto, pelo histórico da sua carreira, não só joga bola, como joga bola num nível acima do que a gente vê na maioria das vezes no Brasil, beleza? É isso, não para de sair gol, não para de sair gol, não para de ter momento, tá a musicona tocando, e tá tocando, é muito gol, meu amigo, é muito gol, pô, é muito... É muito bizarro isso, cara. O que é o tamanho do Renato Augusto, né? Uma hora vai acabar esse vídeo aí, cara. Que bizarro, é muito gol, golaço. E você vê que eles nem botaram muita assistência. Eu, pelo menos, não vi, né? Assistência, cruzamento, é só gol e comemoração. Gol e comemoração, gol e comemoração. Enfim, tá? Vamos encerrando esse vídeo aqui. É isso, senão a gente fica aqui até amanhã só com esses vídeos do Renato Augusto. Agora acabou, finalmente.
Só que esse vídeo do Renato Augusto no Corinthians, tomara que daqui a 2, 3, 4, 5 anos ele faça um desses sobre o Fluminense com muitos gols. Quem sabe o gol do bicampeonato da Libertadores. Beleza? Tamo junto. Não esquece da live do Jornada, tá? Até a próxima. Valeu!